A história dessa mulher é mencionada em Josué no capítulo 2, quando ela escondeu 2 espias no telhado da sua casa. A antiga Jericó, ela ficava bem na entrada da Terra Prometida. Você lembra da história de Josué, que foi o sucessor de Moisés, que estavam caminhando, levando o povo até a Terra Prometida. Josué então enviou 2 espias para que espiasse o poder da antiga Jericó, se eles realmente eram potentes, se eles tinham poder e se realmente seria difícil atravessar por eles, porque a antiga Jericó ficava bem na entrada da Terra Prometida. Então, conquistar a antiga Jericó seria a primeira batalha militar que Josué enfrentaria antes de tomar a Terra Prometida. Os 2 espias foram então espiar o poder de Jericó. E bem no meio então havia a casa dessa mulher da qual nós lemos e estamos aprendendo no dia de hoje, que é Raabe. A Bíblia menciona que ela era uma prostituta, mas provavelmente ela era uma nova convertida. Foi enviado então mensageiros quando ficaram sabendo que havia 2 espias ali para investigar e averiguar e espiar como era o poder deles. Raabe então teve uma grande atitude, que foi de esconder esses 2 espias e não entregá-los aos mensageiros. O que eu quero falar com você a respeito de Raabe foi essa decisão tão corajosa dela esconder. Ela sabia que estava colocando a família dela em risco, mas ela tomou a decisão de esconder esses 2 espias no telhado. A Bíblia fala que foi no telhado da sua casa. Então essa decisão nos mostra que ela tinha uma mente firme e ela era decidida, e ela era uma mulher de tomar decisões certas. Mas o versículo que nós lemos a respeito de Raabe é mencionado lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31, porém a história aconteceu lá no Velho Testamento. E nós lemos um versículo onde menciona essa mulher no Novo Testamento. E se você ler o capítulo 11 todo de Hebreus, você vai perceber ali que está falando sobre os heróis da fé. E a decisão dessa mulher de ter ajudado e escondido esses espias na casa dela fez com que ela tivesse o nome dela mencionado entre os heróis da fé. Então uma decisão certa fez com que ela fosse lembrada, fez com que ela fosse honrada, mesmo sendo uma antiga prostituta. O que eu quero que você aprenda, como eu aprendi com essa mulher, é como essa mulher não foi tomada pelas emoções. Como ela teve um momento de tomar uma decisão certa e correta no momento certo. Nós sabemos que ela fez até uma certa troca com aqueles espias, uma troca de segurança dela e da família dela. Ela lutava por ela e pela família dela. Então ela foi extremamente inteligente e raciocinou. Mesmo num momento tão desesperador, de medo, ela tomou uma decisão certa, ela não agiu pelas emoções. E quantas de nós nos deixamos agir pelas emoções? E nós precisamos ter governo sobre as nossas emoções, porque as nossas emoções, elas nos ferem, elas nos colocam em perigo, elas nos colocam em situações complicadas, elas pioram as coisas. Se nós não soubermos lidar com essas emoções, a gente só entra pro buraco. A comparação que eu quero trazer com você sobre a mulher de Provérbios 31 é o versículo 31, que diz que ela dá fruto das suas mãos e louvem nas portas as suas obras. Essa mulher foi louvada entre os heróis da fé pelas obras da mão dela, pelas obras que ela fez, pela atitude que ela teve mediante a uma situação difícil para aqueles espias. Então, mediante a um momento desesperador, de medo e de preocupação, ela raciocinou e teve boas obras e teve uma atitude louvável, tão louvável que ela foi mencionada. E olha que nós já falamos a respeito disso, as mulheres não eram mencionadas, era muito difícil se falar a respeito das mulheres, mas ela foi mencionada entre os heróis da fé. Veja onde ela foi colocada, veja que atitude louvável ela teve. Então não haja pelas emoções, mulher, haja pela razão. Pense antes de falar, pense antes de agir, tenha o governo das tuas emoções, tenha o controle das suas atitudes. Pode ter certeza que se você buscar a orientação do Senhor, Ele vai fazer o melhor por você. Não age pelas emoções, mesmo quando te ofendem, te magoam, te machuca, lança fora esses sentimentos e venha a agir. Essa mulher ela era uma prostituta, a Bíblia fala que ela era uma prostituta, então
provavelmente ela poderia receber tantas ofensas, mas ela não deu ouvido para isso, ela não deu moral para isso, ela simplesmente tomou a atitude certa e fez o que era correto naquele momento. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até o próximo.